pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à leitura de Sol da Meia-Noite. Na verdade, eu já terminei de ler, eu levei 4 dias para ler, mas sendo 28 horas, 35 minutos, 44 segundos e 69 centésimos. Eu achei que eu terminava antes de 24 horas, né? Antes de um dia, mas acabei que eu levei mais tempo para terminar essa leitura, mesmo tendo vários diálogos. Mas sabe o que é interessante? É uma história que é muito mais complexa do que Crepúsculo. Em Crepúsculo, a gente tem a visão da Bella, que é uma adolescente que traz ali toda aquela parte da fantasia, que ela idealiza no Edward, que é aquele vampiro lindo e maravilhoso, né? Já em Sol da Meia-Noite, a gente tem a versão do Edward sobre aqueles acontecimentos. E a gente tem uma introdução na história, no universo da autora, que é muito mais complexa, porque ele tem uma guerra interna que ele precisa superar entre o monstro que ele é e ele precisa ceder a essa vontade de se alimentar e o herói que ele quer, que ele precisa ceder para poder ter o amor da vida dele. Então essa luta é muito, muito complexa na mente dele e isso faz com que a história se prolongue mais, tenha outras nuances. Sem falar nas nuances que a gente tem da entrega dos outros personagens. A gente tem muito sobre Rosalind, muito sobre Alice. É como se a gente pudesse absorver mais, conhecer mais esses personagens através da mente do Edward. Tem histórias paralelas de quando ele foi transformado pelo Carlyle. Então tem várias outras nuances que tornam esse livro tão grande. E sim, eu fiquei decepcionada um pouco por não cobrir todas as histórias da saga Crepúsculo, né? Todos os 4 livros. Mas em compensação eu fiquei super, super feliz por conhecer outras nuances dessa história. Por conhecer quando ele foi transformado, como que foi, por conhecer como que foi a parte que ele tomava sangue humanos. Então, quando foi que ele voltou, quando foi que a Alice foi transformada, por que que foi, como que foi. E tudo isso traz essa carga de peso para a história. Por isso que o livro é tão extenso. E uma correção que eu tenho que fazer, porque eu falei no outro vídeo que o livro tinha 770 páginas, né? Mas o livro, na verdade, tem 730 páginas, tá bom? Diferenças? Tem. E eu vou ler um trecho para vocês verem as diferenças que tem entre a escrita e a fala, e os pensamentos e as nuances. Estou aqui com o Crepúsculo e eu estou no capítulo de Port Angeles, tá? É o capítulo em que a Bella vai até essa cidade atrás de um livro dos Quileutes que fala sobre as lendas que contam sobre os frios, que são os vampiros. E aí ali ela é assediada por alguns homens, tá? E aí o Edward chega para socorrê-la e manda ela entrar no carro. E é a partir daí que eu vou contar. Entra, ordenou uma voz furiosa. Fiquei surpresa ao ver como o medo sufocante desapareceu subitamente. Surpresa pela sensação de segurança me inundar de repente. Mesmo antes que eu saísse da rua. Assim que ouvi a voz dele, pulei para dentro do carro, batendo na porta depois de entrar. Estava escuro no carro. Nenhuma luz entrara com a abertura da porta e eu mal conseguia ver o rosto dele no brilho do painel. Os pneus cantavam enquanto ele virava para o norte, acelerando rápido demais, jogando o carro para cima dos homens atordoados na rua. Vislumbrei um deles mergulhando na calçada enquanto o carro se alinhava e acelerava para o porto. Coloque o cinto de segurança, ordenou ele.
e percebi que eu estava agarrado ao banco com as duas mãos. Rapidamente obedeci. O estalo do fecho do cinto foi alto no escuro. Ele virou para a esquerda, correndo, voando por várias placas de pare, sem se deter. Mas eu me sentia completamente segura e, no entanto, no momento, totalmente despreocupada com o nosso destino. Olhei o rosto dele com um profundo alívio, um alívio que ia além da minha libertação repentina. Analisei seus traços perfeitos na luz limitada, querendo que minha respiração voltasse ao normal, até que me ocorreu que a expressão dele era de uma raiva homicida. Você está bem? Perguntei, surpresa ao constatar como minha voz estava rouca. Não, disse ele rispidamente, e seu tom de voz era furioso. Fiquei sentada ali, em silêncio, observando seu rosto enquanto os olhos em brasa olhavam para a frente, até que o carro subitamente parou. Olhei em volta, mas estava escuro demais para ver alguma coisa além do contorno vago das árvores negras na lateral da rua. Não estávamos mais na cidade. Bela? Perguntou ele, a voz dura e controlada. Sim, minha voz ainda estava rouca. Tentei dar pigarro, baixo. Você está bem? Ele ainda não olhava para mim, mas a fúria tomava todo o seu rosto. Estou, resmunguei suavemente. Me distraia, por favor, ordenou ele. Desculpa, como é? Ele suspirou com força. Tagarele sobre alguma coisa insignificante até que eu me acalme, esclareceu ele, fechando os olhos e apertando a ponte do nariz com o polegar e o indicador. Revirei meu cérebro em busca de alguma coisa banal. Vou atropelar Tyler Crowley amanhã, antes da aula. Ele ainda estava de olhos bem fechados, mas o canto da boca se retorceu. Por quê? Ele está dizendo a todo mundo que vai me levar ao baile dos alunos. Ou ele é maluco, ou ainda está tentando compensar o fato de quase ter me matado. Bom, você lembra disso. E ele acha que o baile dos alunos é a forma correta para fazer isso. Então imagino que se eu colocar a vida dele em risco, depois vamos ficar quites. E ele pode parar de tentar compensar isso. Não preciso de inimigo nenhum, e talvez Lauren recuse se ele me deixar em paz. Mas pode ser que o Centra dele tenha perda total. Se ele não tiver carona, não vai poder levar ninguém ao baile. Tagarelei. Eu soube disso. Ele pareceu um pouco mais composto. Você soube? Perguntei descrente, minha irritação anterior cintilando. Se ele ficar paralítico do pescoço para baixo, não vai poder ir ao baile dos alunos também, murmurei, refinando meu plano. Eduardo suspirou e por fim abriu os olhos. Melhor? Na verdade, não. O mesmo trecho eu vou ler aqui no Sol da Meia-Noite. Entra, rosnei. O que foi isso? Eu sabia que era uma má ideia. Ela não está sozinha. Será que é melhor correr? Acho que vou vomitar. Bela entrou pela porta aberta sem hesitar, fechando-a logo. Então olhou para mim com a expressão mais cheia de confiança que eu já tinha visto em um rosto humano. E todos os meus planos violentos desmoronaram. Levei muito menos do que um segundo para perceber que não podia deixá-la no carro para confrontar os 4 homens na rua. O que eu diria a ela? Para não olhar? Claro. E desde quando ela me ouvia? Eu os arrastaria para um canto e deixaria ali sozinha. Era improvável que outro psicopata estivesse rondando as ruas de Port Angeles naquela noite, mas já parecia improvável que houvesse um psicopata que fosse. Ali estava uma prova concreta de que eu não estava louco. Ela atraía todos os perigos feito um imã. Se eu não estivesse por perto para personificar esse perigo, algum outro mal tomaria o meu lugar.
Para Bella, minhas ações deviam ter parecido parte do mesmo movimento contínuo. Acelerei o carro, afastando-o dos seus perseguidores tão rapidamente que eles ficaram olhando boca aberta para nós, sem entender. Ela não notara meu instante de excitação. Eu não poderia nem atropelá-los com o meu carro, isso a assustaria. Eu desejava a morte deles de forma tão selvagem que essa necessidade ecoou em meus ouvidos, obscureceu minha visão e deixou um sabor amargo na minha língua. Mais forte do que o ardor da minha sede, meus músculos estavam contraídos pela urgência, pelo desejo, pela ânsia de matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Eu esfolaria lentamente, pedaço por pedaço, arrancando pele do músculo e músculo do osso. No entanto, a garota, a única garota do mundo, segurava o assento com ambas as mãos, olhando para mim com olhos estranhamente tranquilos e sem objeções. A vingança teria que esperar. Coloca o cinto de segurança, pedi. Minha voz estava áspera por causa do ódio e da sede de sangue. Não a sede de sangue habitual. Havia muito tempo que eu me comprometera a abster do sangue humano, e não ia permitir que aquela criatura mudasse isso. Seria apenas uma retaliação. Ela colocou o cinto, sobressaltando-se ligeiramente com o som que ele fez ao ser afivelado. Aquele pequeno ruído lhe assustou, mas ela nem piscou enquanto eu atravessava a cidade ignorando todos os sinais de trânsito. Eu sentia seus olhos fixos em mim. Bella parecia estranhamente relaxada. Não fazia sentido considerando o que tinha acabado de lhe acontecer. Você está bem? Perguntou ela, a voz rouca do estresse e medo. Ela queria saber se eu estava bem. E eu, estava? Não, respondi, e meu tom fervilhava de raiva. Eu a levei para a mesma estrada da garagem, abandonada onde havia passado a tarde realizando a pior vigilância que já fizera. Agora estava escuro sobre as árvores. Eu estava tão furioso que meu corpo paralisado, completamente imóvel. Minhas mãos geladas ansiavam por destruir o homem que a atacara, triturá-lo em pedaços tão deformes que seu corpo nunca seria identificado, mas isso implicaria deixá-la ali sozinha, desprotegida na noite escura. Minha mente repassava cenas do tempo em que eu caçava, imagens que eu gostaria de esquecer, especialmente naquele momento, em que o desejo de matar era muito mais forte do que qualquer compulsão por caçar que eu já tivesse sentido. Aquele homem, aquela aberração, não era o pior da sua espécie. Embora fosse difícil classificar as profundezas do mal em ordem do mérito, ainda assim eu me lembrava de pior. Nunca houve dúvida sobre o indivíduo que merecia esse título. A maioria dos homens que cacei nos meus tempos de juiz, júri e carrasco, havia sentido algum nível de remorso, ou pelo menos medo de ser capturado. Muitos recorriam ao álcool e às drogas para silenciar seus tormentos. Outros se dividiam em si mesmos, fraturando suas personalidades e vivendo como dois homens, um para a luz e outro para as trevas. Mas, para a pior e mais vil aberração que já encontrei, o remorso nunca foi um problema. Eu nunca tinha visto alguém que abraçasse a própria maldade de forma tão completa, que gostasse dela. Ele estava totalmente encantado com o mundo que havia criado, o mundo de vítimas indefesas e gritos torturados. A dor era seu único objetivo e ele havia se tornado muito bom em infligi-la e prolongá-la. Eu era muito mais fiel às minhas regras, às minhas razões de reivindicar todo aquele sangue. Mas nesse caso, hesitei. Deixar aquele homem morrer rapidamente parecia uma saída fácil demais para ele. Foi o mais perto que cheguei de cruzar essa linha. Ainda assim, eu o matei da mesma forma sumária e eficiente que matei todos os outros. Talvez a história tivesse sido outra se duas das vítimas não estivessem no porão dos horrores no qual eu o encontrei. Duas mulheres jovens, gravemente feridas. Embora eu as tenha levado ao hospital o mais rápido que pude, apenas uma delas sobreviveu. Não tive tempo de beber o sangue dele. Isso não importava. Ainda havia muitos outros que mereciam morrer, como esse Lenny. Ele também era um sujeito atroz, mas certamente não pior do que o homem das minhas lembranças. Então, por que naquele momento parecia indispensável que ele sofresse muito mais? Mas primeiro, Bella, falei. Sim,
respondeu ela com a voz rouca e depois picarrou. Você está bem? Essa era, na verdade, a coisa mais importante e a prioridade. A retaliação era secundária. Eu sabia disso, mas eu estava com tanta raiva que era difícil pensar. Sim, sua voz ainda estava alterada, sem dúvida por causa do medo. Eu não podia abandoná-la. Mesmo se ela não estivesse sempre em perigo por algum motivo irritante, alguma brincadeira de mau gosto do que o universo fazia comigo. Mesmo se eu tivesse certeza que ela estaria perfeitamente segura na minha ausência, eu não podia deixá-la sozinha no escuro. Ela devia estar muito assustada. No entanto, eu não estava em condições de confortá-la, mesmo se soubesse como fazer isso, o que não era o caso. Ela com certeza sentia a brutalidade que irradiava de mim. Devia ser óbvio. Eu a assustaria ainda mais se não conseguisse controlar o desejo de matar, que ainda fervia dentro de mim. Eu precisava pensar em outra coisa. Me distraia, por favor, implorei. Desculpa, o quê? Eu mal consegui me controlar para explicar o que fazer. Eu não sabia como me expressar. Escolhi a palavra mais próxima que me veio à mente. Tagarele sobre alguma coisa insignificante até que eu me acalme. Foi uma péssima escolha de palavras. Percebi assim que elas saíram da minha boca, mas eu não me importei. A única coisa que me mantia dentro do carro era o fato de que ela precisava de mim. Eu ouvi os pensamentos do homem, sua decepção e sua raiva. Sabia onde encontrá-lo. Fechei os olhos desejando não poder ver. Hesitou ela, tentando compreender meu pedido. Imaginei, ou será que estava ofendida? Em seguida continuou. Vou atropelar Tyler Crowley amanhã antes da aula. Ela disse isso como se fosse uma pergunta. Sim, era disso que eu precisava. Claro que Bella diria algo inesperado, como já tinha acontecido. A ameaça de violência vindo da sua boca era chocante, cômica. Eu teria rido se não estivesse queimando por dentro com ânsia de matar. Por quê? Vociferei para forçá-la a continuar falando. Ele está dizendo para todo mundo que vai me levar no baile de formatura, respondeu ela, com uma voz cheia de indignação. Ou ele é maluco ou ainda está tentando compensar o fato de quase ter me matado. Bom, você se lembra disso, acrescentou ela secamente. E ele acha que o baile é uma forma correta de fazer isso, então imagino que se eu colocar a vida dele em risco, depois vamos ficar quites e ele pode parar de tentar compensar o que fez. Não preciso de inimigos. E talvez Lauren recuse se ele me deixar em paz. Mas talvez eu tenha que dar perda total no centro dele. Continuou ela, agora pensativa. Se ele não tiver carro, não vai poder levar ninguém no baile nenhum. Era encorajador ver que, às vezes, ela entendia tudo errado. A persistência de Tyler não tinha nada a ver com o acidente. Ela parecia não perceber como era atraente para os humanos da escola. Será que também não percebia a atração que eu sentia por ela? Estava funcionando. Os processos misteriosos da mente de Bella eram sempre fascinantes. Eu estava começando a retomar o controle e ver algo além da vingança e o massacre. Eu soube disso, falei. Ela havia parado de falar e eu precisava que continuasse. Você soube? Perguntou ela incrédula. Então sua voz ficou mais indignada do que antes. Se ele ficar paralisado do pescoço para baixo, não vai poder ir ao baile de formatura também. Gostaria que houvesse outro jeito de, sem parecer louco, pedir a ela que continuasse com as ameaças de mortes e danos corporais. Ela não poderia ter escolhido uma maneira melhor de me acalmar, e suas palavras, apenas sarcasmo no caso dela, hipérboles, eram um lembrete do qual eu precisava muito naquele momento. Suspirei e abri os olhos. Melhor? Perguntou ela timidamente. Na verdade, não. Então, aqui a gente pode ver as nuances, como é diferente. A gente tem aqui os pensamentos das outras pessoas que o Edward capta, a gente tem aqui a própria luta dele internamente, a gente tem a interação com a Bella e como ele acha que a mente dela funciona, ele vai tentando decifrar a personalidade dela, a identidade dela, através das falas, das leituras corporais. Isso é muito interessante, a gente tem a mesma história, com os mesmos diálogos,
mas totalmente diferente. E foi isso que fez com que Sol da Meia-Noite fosse tão esperado e ficasse também tão comprido. E eu aprovei, gente. É uma leitura também que não traz muito sentido pra gente, no sentido de, ai, vai mudar a sua vida. Mas é uma leitura que distrai, é uma leitura bem legal, distrai, é uma leitura que tá um pouco mais evoluída, já que os leitores hoje são fãs, foram fãs de Crepúsculo na época e também já estou mais velho, eu mesmo já estou com 25. Então, a minha mentalidade é outra, e perceber essas nuances da mesma história, do universo que a Stephanie criou, faz com que a gente pense e absorva essas informações de uma maneira muito melhor. É uma história que tem outras nuances, tem várias coisas que a gente vê, e é muito mais interessante do que a primeira história, sim, com certeza. Só que a gente já sabe da história, né? Enfim, essas são as diferenças que teve no livro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com um amigo que também era fã de Crepúsculo, para a gente poder debater essa ideia, porque você pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Certo? Grande beijo, tchau!